Pegue seu cafezinho hoje, porque a gente vai ter aqui uma conversa muito legal. E eu já quero começar assim, ó, desenvolvendo o tema a partir de um texto bíblico. Hoje eu vou fazer o inverso que eu tenho feito normalmente. Normalmente eu falo de uma introdução no tema e lá na frente eu introduzo um texto bíblico. Hoje eu vou começar já entrando numa passagem que eu acho ela muito legal, muito curiosa. E hoje particularmente ela me chamou a atenção por algumas coisas específicas. E a passagem é Marcos 6, a partir do verso 2. E diz assim: Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga. E muitos do que os ouvia ficavam admirados. De onde vêm essas coisas? Perguntaram eles. Que sabedoria é essa que lhe foi dada? E estes milagres que ele faz? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não estão aqui conosco as suas irmãs? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus lhe disse: só em sua própria terra, entre seus parentes e a sua própria casa, é que um profeta não tem honra. E não pôde fazer ali nenhum milagre, exceto impor as mãos sobre alguns doentes e curá-los. E ficou admirado com a incredulidade deles. Então, Jesus passou a percorrer os povoados ensinando-os. Vejam, essa passagem fala de um ambiente muito conhecido de Jesus e da sua família. Ele chega na cidade, Jesus já estava curando, a sua fama já estava chegando por todos os lados, as pessoas tinham expectativa de ouvi-lo e ele chegou na sinagoga com uma grande sabedoria, com um grande impacto, com a palavra vinda do trono de Deus, com autoridade, trazendo, sabe, aquele ensino que Jesus sempre traz, que é revolucionário, que muda a nossa mentalidade, que transforma situações. As pessoas não aguentaram. Falaram, que rapaz, de onde está vindo essa sabedoria aí? De onde está vindo esse rapaz? A gente conhece esse rapaz de muito tempo, a gente sabe quem é a mãe dele, quem é os irmãos dele. Eu não estou conseguindo encaixar essa figura que eu estou vendo de Jesus com a imagem que eu tinha daquela família. A expectativa das pessoas, preste atenção nisso, era de que Jesus fosse igual a todo mundo naquela cidade. Ele deveria ter as mesmas palavras, as mesmas culturas, as mesmas sabedorias populares, o mesmo senso comum que todo mundo. Talvez um grande grupo daquelas pessoas esperasse que Jesus apenas reforçasse aquilo que já sabia. Não, a gente vai chamar um pregador aqui, vai chamar um pastor aqui, uma pessoa que vai dar uma palavra, mas não é para ele falar nada muito diferente do que a gente já sabe não, do que a gente pensa, do que a gente imagina. É só para dizer que o que a gente pensa está certo. Então sobe lá Jesus e diz assim, ó, vocês são legais, o que vocês pensam está certo, e é assim mesmo que a gente tem que viver. Aí chega uma pessoa, fala uma sabedoria estranha a gente, não sei, não encaixa, estou escandalizado. E as pessoas se escandalizaram porque queriam colocar Jesus na sua caixa, no seu modelo, na sua forma, no seu padrão, e não estavam preparados para um Jesus que tinha uma sabedoria vinda do alto, uma sabedoria transformadora, uma sabedoria para além de tudo aquilo que a gente imagina. E eu sei, e você sabe, que Jesus viveu naquela terra, que Jesus caminhou por aquela terra, que Jesus conversou com pessoas naquela terra. Mas a sabedoria dele, a mentalidade dele, a palavra dele era maior do que aquela terra. Era maior do que o país, era maior do que a religião, era maior que a sinagoga, era maior que o povo, era maior que a sua família, era maior do que todas as coisas. E isso causou um escândalo. Escândalo porque Jesus mudava estruturas. Jesus, aí a sua palavra, ia até lá na medula, como diz a palavra de Hebreus, discernindo intenções, revelando corações, invocando arrependimento, chamando a fé para a ação, né? Ele queria colocar uma realidade que fazia você sair da sua zona de conforto, um ensino libertador, mas tão libertador que incomodava porque nos fazia olhar para o vulnerável, nos fazia olhar para os excluídos da religião, nos fazia olhar para o leproso, para o publicano, para a prostituta, para o pecador, nos fazia olhar para aquilo que a religião não queria olhar. Então, de todas as formas, de todas as maneiras, Jesus trazia um vinho novo.
uma mudança de paradigma, uma mudança de realidade, de mentalidade. E as pessoas da cidade não estavam preparadas para isso, não estavam aptas a receber isso. E na própria texto que a gente leu, estavam incrédulas, não tinham fé, não tinham ação, não tinham coração, não tinham disposição, escandalizaram-se, estavam dizendo assim: sai daqui, Jesus, isso aí não está cabendo, né? Veja no verso 6 novamente, diz assim, ó, verso 6: então Jesus passou a percorrer os povoados ensinando. Olha, o que Jesus fez? Ó, saiu dali. E aí eu te pergunto, e se Jesus tivesse ficado? Se Jesus tivesse, aqui é meu lugar, aqui é minha história, aqui que eu vou fazer meu ministério, não tenho vontade de viajar, não tenho vontade de conhecer outros lugares, eu vou plantar nessa terra. Segundo a parábola do semeador, que você conhece muito bem, aquela terra não era uma terra boa, não ia multiplicar. Mas já pensou se Jesus ficasse assim, não, agora eu vou parar na terra ruim. Vou ficar insistindo na terra ruim, vou jogar semente na terra ruim, vai ser aqui meu ministério. Ele ia ficar pregando na sinagoga todos os sábados, ia ficar ali fazendo o ministério dele, conversando com um, conversando com outro. Você imagina Jesus fazendo isso? Você imagina Jesus perdendo o tempo da sua vida para ficar insistindo numa terra que estava fechada à sua palavra, à sua sabedoria, a sabedoria do alto, a revelação, ao evangelho, a salvação, a transformação, a mudança de paradigma? Tu acha que Jesus ia perder seu tempo precioso do seu ministério, para insistir num lugar que claramente não queria receber ele? Você que conhece Jesus, eu que conheço Jesus, sabemos que ele não faria isso. Isso já está claro. Isso aí a gente não precisa nem ficar discutindo. Jesus já está no texto, saiu, foi pregar em outros cantos. Tem outros textos bíblicos também que mostram que ele tinha aquela perspectiva. É para isso que eu vim, vamos para a próxima cidade, vamos continuar o ministério, eu tenho que pregar, eu tenho que anunciar o reino. O reino está entre vós, o reino está chegando. Ele tinha que fazer a sua obra. Não ia ficar gastando tempo num lugar infrutífero. Agora, a gente pode imaginar que de repente nós, que não somos Jesus, teremos outra perspectiva de ação, já que Jesus é aquele que sai pregando em várias cidades. Não, mas Jesus é Jesus. Mas nós temos outra perspectiva, temos outras maneiras de ver o mundo, outras maneiras de viver. Então nós deveremos ficar na terra frutífera, insistir na terra frutífera, insistir com aqueles que não querem nos receber. Aí vem um texto bíblico muito legal em Marcos 6, no verso 10, que diz assim: isso aqui é Jesus ensinando para os seus discípulos naquele momento que ele enviou de 2 em 2 para várias cidades para poder evangelizar. Sempre que entrarem numa casa, fiquem ali até partirem. E se algum povoado não os receber, nem os ouvir, preste atenção nisso, eu vou repetir. E se algum povoado não os receber, nem os ouvir, sacudam a poeira dos pés quando saírem de lá, como testemunho contra eles. Não só Jesus saiu da cidade quando percebeu que ela era infrutífera, quando também Jesus falou para os seus discípulos saírem das cidades que não os receberem. Saírem das cidades que não o abraçarem, que não o honrarem, que não ouvirem suas palavras, que não estiverem dispostos a exercer sua fé. Bater a poeira dos pés, ir adiante, vá para frente. E aqui eu tenho duas aplicações para nós agora. Presta atenção. A primeira aplicação, já aqui para você, já levar essa mensagem, uma aplicação para a sua vida. Olha, segura aí, segura que pode ser para você agora. Ó, presta atenção. A primeira aplicação é: não fique em lugares que não te honram, que te exploram, que te oprimem, que te amarram, que te limitam, que não frutificam, que abusam de você, que agem de você te diminuindo, te colocando para baixo, que não abrem espaço para sua sabedoria, que não deixem você crescer, que não deixem você se desenvolver, que não deixem você pregar o evangelho, que não deixem você exercer, que você não veja frutos, que não frutifique, que não nasça semente, que não multiplique, não faça você alcançar todo o seu potencial. Não fique nesses lugares, bata a poeira do seu pé. Diz assim: eu tentei, eu falei, eu abri minha boca, eu estive com vocês.
já que não é possível, já que não dá, já que está numa situação muito ruim para o meu lado, eu vou deixar minha poeira aqui com vocês, que eu vivi com vocês, não vou levar comigo, vou para outro lugar que me aceite, me abrace, me honre, me escute, e ali eu faço uma grande multiplicação, eu faço ali uma nova mentalidade, eu faço todos os projetos que Deus tem para mim. Lembrando, amigos, que vocês sabem, quem me acompanha, que a gente trabalha a questão da fé numa vida prática, real, cotidiana, de maneira que eu vivo a fé e eu sirvo a Deus com todas as áreas da minha vida, inclusive com os meus trabalhos, as minhas ações, meus projetos, meus sentimentos, meus sonhos, minhas famílias. Então, de maneira que eu estou falando não de igreja, eu estou falando de todos os aspectos da sua vida. Não fique em lugares que lhe oprimem, que não façam você atingir bons frutos e bons potenciais. A outra coisa que a gente vai ver nesse texto são dois personagens. Esse é o primeiro, trata dos discípulos e de Jesus. O outro elemento que você vai ver nesse texto são a cidade, o povoado, as pessoas do povoado, a cultura do ambiente, né? E essa cultura dizia o quê? São pessoas com o coração fechado, muito preso a um ritualismo anterior, a um tradicionalismo, a uma forma de fazer as coisas que sempre fizeram dessa forma, a um método, a um modelo que você não encaixa nele. Não estavam abertos para novas ideias, não estavam abertos para novas sabedorias. Eles estavam querendo que tudo fosse como sempre foi, não houvesse mudança, não houvesse transformação, não houvesse novas revelações. Um povo parado no tempo, fechado na sua cabeça, naquilo que pode ser feito ou deixar de ser feito. Dois grupos. Talvez você, no seu coração, na sua mente, se identifique com o primeiro grupo. Inclusive, já até pegou aquela palavra para você. Já disse, é para mim, eu não vou deixar me diminuírem, vou sair do canto que está me amarrando para ser liberto e para viver o bom de Deus na minha história. Beleza. Você pode se identificar com esse primeiro grupo. Isso não quer dizer que você é o primeiro grupo. Você pode achar que você é. Mas muitas vezes, e o que eu percebo, e eu quero que você preste atenção nisso daqui, que agora eu vou falar algo muito forte. Muitas vezes, a maioria das pessoas que eu vejo, elas estão mais no grupo da cidade do que no grupo do Jesus que muda paradigmas. Elas estão no grupo da cidade que acha esquisito Jesus e se escandaliza, e não no grupo daquela verdade e o caminho e a vida que Jesus vem trazer. Então a maioria das pessoas não estão a fim de mudar as maneiras como elas veem, fazem, ou dar espaço para pessoas, ou receber novas sabedorias, ou novos modelos, ou abrir espaço para quem queira se desenvolver. Elas estão muito mais dizendo, para que fazer isso? Não muda nada, fique no seu canto, fique quieto, sempre foi assim, sempre funcionou assim, bom é antigamente, o mundo tem que ser como sempre foi, desde 1900 de lá vai bolinha, não mexe, não vem com essa história para cá. E muita gente está fechado para o novo de Deus e os projetos de Deus. Embora diga na sua boca que é o primeiro grupo, na prática, muitas vezes o que eu observo é que muitas pessoas são a cidade. E para você desenvolver melhor na sua mente se isso está acontecendo de fato na sua vida, se você é mais cidade do que discípulo, talvez seja difícil você identificar. E talvez seja porque é difícil você identificar que você está tendo dificuldade agora de se perceber num lado ou no outro. E para você se perceber aqui, para você fazer o discernimento, para ficar mais claro na sua mente, eu vou contar uma história que aconteceu comigo há 20 anos atrás. Faz tempo, né? 20, 21, eu não sei ao certo, eu não me lembro ao certo. Era no começo da minha carreira de trabalhar com videoproduções. Eu tinha uma câmera Super VHS. Quem se lembra, né? Acho que ninguém nem sabe que isso existia. Eu tinha uma câmera, era bota de ombro e tal. Eu tinha uma salinha de edição que eu alugava, né? Como é que se diz? Um estúdio de edição. Certo dia chegou uma pessoa para mim e disse o seguinte: Felipe, eu tenho uma campanha política para a gente fazer, um vídeo publicitário político. É um vídeo de 10, 15 minutos que a gente vai passar na praça da cidade. E onde é que você vai fazer isso? É lá no interior do Ceará, numa cidade que você nunca viu, uma pequenininha, mas a gente vai viajar para lá, você vai passar 2, 3 dias filmando, e você vai fazer aqui um vídeo para nosso candidato e vai botar lá no meio da praça.
Aí eu botei meu preço, botei meu valor, preço bem baixinho, porque eu era novo, né? Não tinha acabado de começar, tinha 20, 21 anos. E primeira vez que eu estava viajando, uma pessoa estranha, nunca tinha visto, não era o candidato, era dos amigos do candidato que estava me contratando para fazer, né? Aí eu chamei um amigo. Amigo, vem comigo porque duas pessoas dá pra gente se segurar se acontecer alguma coisa. Então fomos lá, viajamos para essa cidade. Cidade pequena, 20 a 40 mil habitantes, eu chuto 28 mil habitantes, eu acho que era por aí. No caminho, no carro, o cara aqui dirigindo, ele vinha contando toda a realidade da cidade. Como e o candidato era candidato de oposição, certo? Não era o candidato que estava eleito, era o candidato que ia disputar a eleição contra o que estava eleito. Aí, preste atenção na história, essa história é forte. Aí é o seguinte, ele foi contando como a cidade estava destruída, como a cidade estava abandonada, como aquele candidato acabava com todas as esperanças da cidade, como todo o universo ali era sofrido há muitos anos, tá? Era o povo que estava precisando de um alento, de uma transformação, enfim, toda aquela conversa que um político sabe dizer. Aí eu fiz uma pergunta que para mim, né, foi dar uma estigada nele. Eu falei, olha, mas se todo mundo sabe que a cidade está abandonada, mas se todo mundo sabe que esse cara aí não presta tanto aí, que esse cara não é tão legal, que ele é um cara que só quer ficar ali fuleirando lá, por que o povo vota nele então? Por que não vota no seu candidato? Por que o seu candidato está na oposição e não está lá sentado lá? Aí eu fiz, né, joguei para ele a conversa. Aí, presta atenção no que ele disse. Ele disse um negócio que eu não sei até onde é verdade e eu não sei até onde ainda acontece isso, mas pareceu muito firme o que ele disse. Ele disse que nessa cidade pequena não havia muita produção de nada, era no meio do sertão. Não havia nenhum comércio, nenhuma atividade que segurasse e sustentasse a cidade. Ela sobrevivia com repasse que o governo federal mandava, não sei se era o estadual, acho que era o federal, mandava. Era um dinheiro que era destinado aos municípios, então aquele dinheiro chegava na cidade e aquela era a fonte de renda da cidade. Agora, quem coordenava a fonte de renda? O prefeito. Então, para a pessoa ter o que comer, ter o que fazer, ter o que vestir, ter algum tipo de benefício naquela cidade, que não fosse um pequenozinho comércio, alguma coisa que se segurava ali, tinha que trabalhar para o prefeito de alguma forma. E o prefeito, então, empregava lá um grande número de pessoas da cidade. E cada pessoa que ele empregava era uma família empregada que tinha 5 agregados, 6 agregados, 7 agregados. Então, as pessoas da cidade pensavam, essa cidade não tem muito o que fazer, não tem muita produção. Se o fulano da minha família trabalha para o prefeito, ele que traz algum dinheiro para casa. Se aquele prefeito cai, vai cair todo mundo que ele emprega. Se o cara da oposição sobe, ele vai empregar os amigos dele. Então acabava que toda a cidade ficava refém do prefeito. Por quê? Porque ele recebia um repasse e ele era o dono do dinheiro na cidade. Enfim, essa foi a história que ele contou. Quando eu fui lá filmar, passei 3 dias filmando, vi a realidade sofrida da cidade, fui nos campos, fui nos distritos, andei em locais que você não imagina, filmei tudo, fiz lá todo o processo jornalístico, fiz tudo. E aí, eu percebi que realmente a cidade estava abandonada, que realmente não tinha uma grande produção, que realmente as pessoas eram dependentes da política. Vi tudo o que ele falou, de maneira que eu não acho que ele exagerou na sua descrição. Eu nem acho que ele faria melhor do que o outro, eu só acho que ele não exagerou na sua descrição. Se chegasse alguém ali com uma ideia revolucionária, com uma ideia bondosa, uma ideia que seria para desenvolver a cidade, uma ideia que fosse para transformar, para construir, para dar outro rumo para aquela cidade, e o cara fosse um cara do bem, de coração bom mesmo, vamos supor que fosse um cara tipo Jesus, será que aquele povo ia aceitar esse cara? Ou ia ficar preso na sua fórmula de vida que já existia há muito tempo? Será que esse povo não ia dizer, não, é melhor a gente continuar com o prefeito, porque senão vou perder meu salário, essas suas ideias são muito boas, mas são só ideias, bom é você não mexer no que está funcionando? Será que se chegasse alguém com um projeto de Deus no coração para transformar o lugar, teria espaço? Ou
aquilo que está fechado, de coração fechado, aquela incredulidade, ela não permitiria que a pessoa chegasse e implementasse algo transformador? Porque todo mundo já está vinculado a seus pequenos recursos, pequenos esqueminhas. Aí eu fiquei pensando, talvez seja muito semelhante a essa passagem bíblica. Sabe por quê? Porque de fato, faz 20 anos que eu vivi e eu visitei aquele lugar. Hoje eu fui lá na internet procurar o lugar. Fui ver fotos atualizadas, fui procurar dados do estado para ver se estava melhor a situação de saúde, para ver se estava melhor a população, a quantidade de gente que morava lá, se tinha melhorado a arrecadação do município. E amigos, não mudou nada. Inclusive piorou um pouco. E aí você percebe que 20 anos, aquele sistema da maneira que funcionava, estava gerando pobreza, miséria, sofrimento. Estagnou a cidade. Não havia nenhuma sabedoria nova, não havia nenhum ensino novo, só era a repetição de velhas fórmulas que aprisionava todo mundo numa cadeia de sofrimento. Uma cadeia que faz a cidade funcionar. Todo mundo ganha um dinheirinho, mas não desenvolve cidade, não desenvolve riqueza, não desenvolve produção, não traz uma novidade de vida para aquele lugar. Aí, eu e meu amigo, no final de tudo, daqueles dias que a gente passou lá, sentamos ali na varanda, né, uma varandinha que tem, ficamos olhando a praça, né, à noite, cansados e refletindo nas experiências que a gente teve. A gente falou de coisas legais e coisas boas de visitar uma cidade do interior, como todo mundo diz bom dia, as pessoas têm um coração receptivo de abrir a porta da sua casa, é uma coisa mais simples, mais bucólica, tudo aquilo que uma cidade pequena tem que é interessante. Mas teve duas coisas que a gente discutiu profundamente e eu falei, olha, eu vou trazer para vocês agora com as minhas reflexões e já uma reflexão maturada, mexida durante 20 anos, né? Eu com 20 anos atrás não pensei tão bonito como eu estou falando para vocês, mas o núcleo é esse que eu estou dizendo. A primeira coisa que eu pensei, que eu falei com ele, era o seguinte, ó, anotei para você ver bem bonitinho, diz assim, ó, o medo de perder uma pequena fonte de renda pode aprisionar pessoas em uma situação de pobreza e servidão por toda uma história de vida. Sabe? Às vezes por causa de um recursozinho que o prefeito distribuía nos agregados dele, aquela cidade vai passar 20, 30, 40 anos sem nenhum desenvolvimento. Todo mundo preso a uma pequena fórmula. Parece que o cara tem a fórmula. A fórmula é a seguinte: eu tenho que dar um pouquinho de dinheiro, o suficiente para a pessoa não passar fome, mas não tanto que ela possa se libertar de mim. Então fica aquele ciclo vicioso, preso naquela circunstância e ninguém abre a mão, ninguém sai, todo mundo continua rodando a roda como sempre foi. Veja, eu quero agora que você desligue um pouco a sua ideia de que eu estou falando de política. Eu não estou falando de política, nem estou falando exatamente só dessa cidade. Eu estou falando de um sistema que funciona dessa forma. É o sistema de pessoas que ficam presas a fórmulas de vida que mais são prisões, que limitam, diminuem, tiram o potencial delas, nunca faz elas crescer e elas ficam paralisadas o resto da sua vida. Que destroem elas, mas por causa de um pequeno ganho ou por causa de um tradicionalismo, de um ritualismo, elas ficam presas àquele negócio. Eu vou dar um exemplo fora dessa questão da cidade para você poder participar comigo, já que a sua mente ficou assim pensando, mas ele está falando de política? Não, peraí, vou mudar o exemplo para você entender. Eu trabalhei sempre muito por conta própria, eu nunca tive muito patrão e tal, e quando tive, tratei bem o patrão, me relacionei legal com ele, mas gostava sempre de ser meu próprio patrão, de ter meu próprio negócio. E desenvolvi uma carreira com uma certa respeito nos mercados. As pessoas gostavam de mim, diziam, olha, o Felipe faz um trabalho maravilhoso, é bacana. Certo dia, uma grande corporação aqui da cidade me pediu um serviço. Eu fui lá e o serviço era simples, então eu cotei, o serviço é R$800. Serviço, vou gastar tantos dias fazendo, vai ser R$800. Aí cheguei lá, a pessoa me mandou conversar com um poderosão. E nesse lugar, era aquele lugar onde existiam aqueles caras grosseiros, mandões, arrogantes, opressores, que botavam medo em
todo mundo. Era uma empresa com muitos funcionários, mas botava medo em todo mundo. Tinha fama de mal, tinha fama de carrasco, era gostosão, se achava o top das galáxias. Eu nunca tinha falado com ele, mas eu sabia da fama e fui levado lá para falar com o cara, certo? Aí o cara foi pedir o serviço para mim, foi dizer como é que era o serviço, né? Que a moça já tinha me dito, mas ele ia dizer os detalhezinhos. Aí beleza, quando ele falou os detalhezinhos, ele transformou um serviço de R$ 800 num serviço de R$ 5.000. Pedindo mais coisa, botando elementos que não tem aquele valor, botou. Eu falei, cara, não foi isso que a gente orçou. Nessa hora, entra um amigo meu, de infância. Um cara brilhante, cheio de ideias, sabe? Inspirativo. Cara do bem, cara legal, futuro brilhante. Mas quando ele entrou nessa sala, ele mudou o assunto, lá estava levando um documento. Esse chefe deu uma senhora agredida nele, verbal, e ele estava como se fosse um verdadeiro capacho desse cara. Não, senhor, aqui ó, pega aqui, como é que você quer? Você quer desse jeito? Quer o seu cafezinho desse jeito aqui? Olhe, não, pode deixar que eu resolvo, faça assim, faça assado. Não, se acalme aí, eu vou cuidar para você. Não, se acalme, pai, pode deixar. E eu vi um cara brilhante, um cara fantástico, um cara com futuro pela frente, sendo diminuído, limitado, colocado na vala, preso num sistema acachapante para ganhar um salário que não valia a pena. E aí eu pergunto, quantos anos ele vai passar nesse sistema até conseguir, sei lá, sair disso? E será que um dia ele vai sair? Rapaz, eu me senti perdendo um amigo, perdendo uma pessoa. Aquele local era tão tóxico que destruiu a vivacidade e a alegria de um amigo meu. De maneira que eu quero que você, de novo, entenda. Eu não estou falando de cidade nem de política. Eu estou falando de ambientes que nos prendem num ciclo de prisão tóxicos que impedem qualquer novidade, qualquer sabedoria nova de vir transformar a nossa vida. E pessoas que vivem nesses ambientes também não podem dar novas ideias, não podem transformar, não podem trazer o evangelho, não podem trazer os sonhos de Deus, porque serão tolhidas, serão limitadas, serão rebaixadas, serão, né, igual aquele meu amigo virado um capacho. A segunda coisa que eu percebi, fazendo uma reflexão sobre aquela época, foi de que a subserviência do sustento, ou seja, ganhar aquele dinheirinho, é amiga da mentira e dos reais sentimentos. O que eu estou querendo dizer com isso? É algo simples. Eu votava no cara que eu não queria votar, que eu não acreditava nele, que não era o melhor para a cidade. Eu mentia, eu participava da mentira social para ganhar um recursozinho. E às vezes, para ganhar um recurso, eu topo mentir socialmente, eu topo criar uma ilusão, eu topo criar todo um ambiente que se alimenta da mentira de que aquele é o melhor prefeito. A mentira é amiga do sustentozinho. O sustentozinho me faz mentir para ganhar o sustentozinho, entendeu? A irmandade aqui. E vamos tirar o sustento exatamente. Vamos pensar, por exemplo, num professor de doutorado. O professor de doutorado tem um domínio sobre quem vai passar na avaliação dele e quem não vai. Ele é o seu avaliador, ele é um cara rígido, ele é um cara que te limita. Você tem que fazer aquilo que ele pede. Se você fizer qualquer coisa que saia da vírgula dele, que saia da tradição dele, que saia do ritual dele, que saia do labirinto dele, ele vai reprovar você. Aí o que você faz? Você se rebaixa a estar debaixo da tese do professor para dizer tudo que ele quer que você diga para você passar para você ser aprovado. Não porque você acreditava naquilo, não porque você lutou por aquilo, porque você entendeu aquilo, porque você estudou aquilo, mas porque você precisava passar, você se rebaixou a uma ideologia de outra pessoa. Ou você deixa de lutar, por exemplo, vou pegar um exemplo mais simples, a pessoa tem um ponto de venda numa feira, numa praça, e tem uma cooperativa que tem uns caras lá que dominam aquele negócio. Você tá doido para fazer um trabalho de higienização, de melhorar os locais, de botar ordem naquilo que está acontecendo, de melhorar os pontos das pessoas, de melhorar várias situações naquele lugar. Mas você não pode dar ideias porque aquele pessoal
É um pessoal corporativo, sindicalista, meio mafioso. E se você se colocar demais, você sabe que eles vão tirar o teu lugar. Aí o que você faz? Joga o jogo deles, deixa tudo como está, ninguém melhora nada e você continua como sempre foi. Não cabe novas ideias, não cabe nova sabedoria, não cabe novos sonhos, a não ser que você queira ser mandado embora e viver uma realidade nada a ver, né? Viver à margem. Ou você trabalha com redes sociais e você já percebeu que se você fizer determinado conteúdo, as tuas visualizações bombam, o negócio explode, todo mundo quer saber do seu vídeo, todo mundo quer comprar tudo. Mas se você fala a sua verdade, ninguém quer assistir, ninguém quer compartilhar, o seu canal cai de visualização, as suas curtidas caem lá para baixo, o seu Instagram não fala com ninguém. Aí você pensa, ou eu vendo meu produto, ou eu vendo, sabe, uma imagem de mim que não é verdadeira para conseguir engajamento e conseguir, sabe, produzir, ou eu falo minha verdade e as pessoas me abandonam. O que as pessoas fazem? No geral, elas preferem jogar o jogo, conseguir engajamento, conseguir o dinheirinho, do que falar a sua verdade e transformar o mundo de repente com a sua verdade. Sabe o que é um grande problema em relação a isso? É de que, com o tempo, a mentira vai começar a entrar na sua mente, na realidade à sua volta, como se fosse verdade. Por quê? Porque quem vive muito tempo numa mentira, com o tempo começa a acreditar nela. Até porque começa a não conseguir viver outras coisas, começa a se apequenar, começa a se achar um capacho mesmo. De tanto as pessoas dizerem que você é um capacho, de tanto você se fazer um capacho para poder satisfazer o outro, a sua mente começa a achar que você realmente é um capacho. E aí, vira aquele ambiente que é um ambiente de mentira ilusória, começa a ser um ambiente concreto, real. É assim que as coisas funcionam, aquilo vira uma cultura. O senhor feudal, o prefeito, acha que ele é um excelente prefeito. O povo acha que não tem ninguém melhor mesmo, é a coisa sempre assim, então vamos eleger ele de novo. E fica aquela cultura de não mexa no que está funcionando. É isso que a gente tem, é isso que dá certo, é isso que funciona. E a mente cristalizou de tal forma daquele povo, aquela cultura é tão forte que a cultura gera outras pessoas iguais a eles que nunca tiveram a experiência inicial deles. As pessoas já nascem acreditando naquelas premissas, naquela cultura. E a cidade fica 20, 30, 40 anos vivendo a mesma coisa, sem mudar nada, sem desenvolver, sem criar oportunidades, sem dar para as pessoas locais para que elas possam desenvolver seus sonhos. E muitos dos filhos daquela cidade vão de imigração para longe viver em outros locais. Isso é uma coisa que eu não quero para ninguém. Não desejo para você, não desejo para mim. Eu queria que todos nós pudéssemos viver todas as nossas potencialidades. E se você agora se identificou como alguém que está preso em lugares tóxicos, presos em ambientes que você nem imaginava que estava preso, estava só respondendo à cultura daquele ambiente, achando que tudo deveria ser daquela forma, e quer se libertar, quer fazer um processo de sair desse ambiente, eu tenho duas sugestões para você. Duas dicas do meu coração para a sua vida, porque eu quero te ajudar a conseguir pensar de uma forma diferente. A primeira, para você conseguir sair dessa armadilha cultural, a primeira diz assim, ó: se o tipo de cultura num ambiente gera uma forma de viver e pensar, precisamos de uma nova fonte de pensamento e culturas para iniciar um ambiente de libertação. Se um tipo de ambiente, que é uma cultura estabelecida, está gerando pessoas presas naquela estrutura, nós precisamos de novos pensamentos, novas fontes de ideias que possam penetrar naquele ambiente e fazer uma revolução e mudar minha maneira de pensar, formar novas culturas. E é isso que a gente leu no texto que diz lá no começo, vou repetir com vocês, que diz assim, ó: quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga. E muitos do que ouviram ficaram admirados. De onde vêm essas coisas? Ou seja, Jesus chegou naquele meio com uma outra fonte de sabedoria, com outra fonte de conhecimento, que não era conhecimento do lugar, que não era a cultura do lugar. Que sabedoria é essa que foi lhe dada? E esses milagres que ele faz? Então, Jesus trouxe para aquele ambiente uma novidade.
uma nova referência, novos conceitos, novas ideias. Jesus bebia de uma fonte diferente, ou seja, ele dizia que aquilo que eu falo para vocês eu recebi do Pai, né? Assim como eu recebi do Pai, eu passo para vocês. Ele bebia da fonte diretamente de Deus, né? Ele era Deus e ele recebia de Deus. Então Jesus bebia de uma outra fonte, por isso que ele não estava sujeito às culturas e os ambientes à sua volta. De determinada forma, todos nós temos projetos e sonhos de Deus que recebemos de Deus e vamos desenvolver durante a nossa vida. E uma das coisas que você pode fazer para se libertar de ambientes tóxicos é você estudar tudo que você puder que lhe faça ter novas visões, novas referências, novas sabedorias, novos conhecimentos que confrontem o ambiente que você vive. Então eu estou aqui, um ambiente que todo mundo diz a mesma coisa, todo mundo vive a mesma coisa, todo mundo tem a mesma mentalidade. Eu preciso trazer de fora desse ambiente informações, sabedorias, conhecimentos, inspirações para que eu possa viver uma novidade, possa sair dessa roda de aprisionamento. Então, a busca por nova sabedoria, entenda que, como eu falo de toda a nossa vida, invoca buscar em Deus o nosso chamado e a nossa existência, e invoca também buscar no mundo as sabedorias necessárias para que eu possa desempenhar profissões, trabalhos, projetos e sonhos. Então eu preciso aprender, de repente, até coisas simples como: se meu trabalho é opressivo, será que todos os outros trabalhos também são? Será que se eu aprender como é que outras pessoas vivem em outros locais e outras profissões, isso não vai me trazer uma realidade que vai me fazer perceber que eu estou vivendo algo ruim? Então eu preciso ampliar a minha mentalidade, adicionando na minha vida informações e conhecimentos que vêm de fora do ambiente que eu vivo, para que eu possa ter novas referências e possa também aprender como sair dessa armadilha. E uma das formas que a gente tem para fazer isso hoje em dia, e eu acho que a gente vive numa época fantástica por causa disso, é a internet. A internet, amigos, revolucionou muito, porque eu posso estar numa cidadezinha no fim do mundo, lá longe, onde não tem produção e todo mundo é sujeito a prefeito, mas eu tenho uma internet, eu tenho acesso a grandes conhecimentos, a grandes sabedorias, a grandes debates, a coisas em todos os lugares que podem me amadurecer e me dar novas visões. A internet abriu uma janela de possibilidades para todos nós e você deveria usar essa possibilidade. Se na minha vida existe uma bolha que as pessoas só falam determinadas coisas, na internet eu percebo que é um mundo de discussões. Se na minha igreja só se há uma doutrina, só se fala uma coisa nessa igreja, na internet eu percebo que há muitas maneiras de pensar o evangelho diferente. E assim sucessivamente. Acho que você já entendeu a ideia. Mas sabe de uma coisa? Sabe de uma coisa agora que eu vou falar com vocês? Então, se a internet é um caminho de uma porta de conhecimento, de sabedoria que posso usar para ter novas experiências, novos conhecimentos, então tá tudo resolvido, né? Então é só você entrar na internet, passar ali um tempinho, estudar, se dedicar, colocar ali a sua mentalidade, colocar ali sua dedicação, passar algumas horas ali, tá tudo. Você vai sair uma pessoa sábia, você vai sair uma pessoa consciente, você vai sair uma pessoa assim pronta para mudar paradigmas, pronta para ter visões espirituais, pronta para transformar o mundo. Já percebi aqui, pô, resolvemos, aqui esse ponto nem precisava dizer, porque pô, todo mundo já sabe, a internet chegou, sua vida mudou, a internet chegou, sua mentalidade mudou, a sua sabedoria agora é plena, ligada no 100, resolveu tudo. Tomar até um cafezinho agora. Não tem como acreditar nisso, né? Ao mesmo tempo que a gente sabe que a internet é uma grande oportunidade, a gente sabe que a internet é uma grande oportunidade desperdiçada. A gente sabe que na internet está tanto a pessoa que está presa no ambiente, no sistema, na cidade, aquela pessoa que só acredita no seu mundinho, ela está na internet. E hoje nós sabemos que o cara revolucionário, que quer mudar, que quer pensar, que quer levar a vida adiante, que quer crescer, também está na internet. Não tem mais muito aquela pessoa que está desconectada. Os dois estão na internet. Essa pessoa fechada, dogmática, que quer tudo como sempre foi, que não abre espaço para transformações, está lá na internet.
promovendo, proclamando, falando as coisas que ela acredita. E esse cara aqui, que quer transformações, também está lá, procurando coisas que façam ele aprender e crescer. E a internet ficou essa multidão de gente com multidão de barulhos e conceitos, e a gente precisa de muito discernimento para estar lá dentro, para tentar achar os verdadeiros conteúdos que são transformadores. E olha só, às vezes é fácil, o problema é quem procura. Porque uma pessoa que está presa numa prisão mental, que pensa de uma forma, ela sempre vai procurar os mesmos conteúdos que reforçam a sua prisão. As pessoas, elas tendem a assistir o que sempre assistiram, tendem a procurar pregações que falem aquilo que elas sempre ouviram, tendem a reforçar e a se justificar em argumentos e assuntos que dizem que ela está bem, que é aquilo que ela deveria viver e que não tem possibilidade de ela viver outra coisa. Então ela sai dali se sentindo bem. Ela assiste coisas que dizem que ela está bem, que é aquilo que ela deve fazer, que é aquilo que tudo que ela faz é bacana, é maravilhoso, é o caminho certo. Então elas entram não para se transformar, não para ver coisas boas, mas para reforçar o que ela já viu. E tem uma multidão de pessoas que só vai lá para assistir Vingadores e dispersar a cabeça e ver desenho animado e fazer coisas para esquecer da vida. Então há um grande potencial aqui, mas muito desperdiçado. E a gente tem isso muito claro no próprio texto bíblico que a gente viu. Por quê? Porque Jesus chegou na cidade. Pense em Jesus como se Jesus fosse a internet. A internet chegou na cidade. Jesus chegou na cidade. Havia uma grande oportunidade de fazer coisas diferentes. Havia grande oportunidade de transformar o mundo daquelas pessoas, de serem salvas. Elas aproveitaram? Não. Elas reforçaram aquilo que elas já sabiam, que elas já viviam. Há uma internet na sua frente que você pode usar para construir muitas coisas. Há muita oportunidade ali. Você tem usado ela para crescer, para se desenvolver? Ou você tem desperdiçado oportunidades? Faça uma reflexão agora. Pense aí. O que você tem assistido na internet? Eu vou parafrasear um ditado. Me dizes o que você assiste e eu te direi se você tem a vida presa. Me dizem o que você assiste, eu te direi se a sua vida está condenada a passar 20 anos sem mudar, sem transformar nada. Me diz o que você anda assistindo e eu vou ver se você tem um futuro promissor com muitas sabedorias pela frente. Eu não posso entrar muito no seu computador para saber o que você está assistindo, para fazer uma análise. Mas preste atenção nisso que eu vou abrir aqui algo que você nunca imaginou, uma caixa preta para você. No YouTube, eu consigo saber qual é os vídeos que as pessoas assistiram antes de entrar no meu vídeo. Já pensou? O YouTube me dá informações dizendo assim, olha, o pessoal estava assistindo esse vídeo e desse vídeo foi para o seu. E aí, eu imaginei que ao saber essa informação, eu ia ter uma grande alegria de ver milhares de pessoas que estão vindo de conteúdos maravilhosos lá fora assistir o meu vídeo. Mas sabe o que eu vi? A grande maioria dos vídeos novos que eu lanço. Preste atenção nisso, que você pode se perder nessa explicação. Quando o vídeo vai ficando mais antigo, a tendência é que outros vídeos meus vão jogando para ele e apareça muita informação de vídeos meus jogando para vídeos meus. Beleza, isso aqui, os vídeos mais antigos não me dão essa precisão de informação. Mas o vídeo que eu acabo de lançar em umas 2, 3 semanas é um vídeo que pega muito aquele público da notificação que acabou de entrar, que viu que eu lancei vídeo, que estava assistindo outra coisa e entrou. E aí nesse público sabe a maioria dos vídeos que essas pessoas estão assistindo. De repente você. São vídeos que não me trazem muito orgulho de ver que você está consumindo coisas maravilhosas. E eu não estou dizendo que é assistindo besteira, nem clipe da Anitta, nem nada semelhante. Eu não vou dizer o nome dos vídeos, preste atenção nisso, porque eu não quero dar moral para a galera. Mas são temas como sociedades secretas, conspirações, empresas com pacto com o demônio. Olha os temas que vocês buscam, os temas que vocês estão assistindo antes de vir para os meus vídeos. E eu não estou dizendo que isso aqui é um ou outro vídeo, não. É muita gente vindo desses vídeos.
acho que, sei lá, mais de 20, 30% de pessoas que tá vindo no vídeo, tá vindo desses vídeos. Todo tipo de fofoca gospel, pastora separou, pastora fez isso, pastora fez aquilo. Profecias do fim do mundo e milhares de profecias, que agora profecia sobre Bolsonaro, sobre presidente e de todo jeito. Nova ordem mundial, conspiração de China, Trump e Coreia. Anticristo, o fim está próximo, agora vai, começou, agora é o fim, só falta o anticristo, é todo desse jeito. Orações quânticas, orações energéticas, energia, arrebatimento, Vaticano, cabala, que o Pix, agora que a casa, né, o governo está lançando, é de Satanás. Anjos aparecendo em algum lugar, imagem, olha só, apareceu um anjo em algum lugar. Terra plana é só o que tem. E eu olho isso daqui, eu digo, rapaz, esse conteúdo aqui é um desperdício de energia de vocês. Se vocês estão presos numa cidade que está há 20 anos do mesmo jeito, entenda a ilustração toda que eu fiz até aqui. E o tipo de conteúdo que vocês estão procurando para ganhar sabedoria e sair dessa roda é esse aqui, você vai passar mais 20, 30 anos vendo a mesma coisa, sem sair do canto. Esse tipo de conteúdo não transforma a vida de ninguém, não te dá oportunidade, não te faz ir adiante, não muda, não te dá mais sabedoria, não te faz aprender habilidades. Eu fico decepcionado às vezes. Sabe por que às vezes você diz que o ímpio prospera? Por que o ímpio prospera? Por que o ímpio prospera e o crente fica na miséria? Por que você fica assistindo essas coisas? E o ímpio está lá procurando saber como crescer, como se desenvolver, como melhorar, como receber uma promoção, como fazer uma pós-graduação, como melhorar, como ir para frente, como aprender novas técnicas. E você está vendo terra plana. E você está vendo fofoca gospel. Então, se eu estivesse na igreja agora, eu estava gritando. Eu vou gritar aqui dentro não, porque os vizinhos vão incomodar. Meu irmão, quantas horas você tem se dedicado a aprofundar seus estudos na vida? E quantas horas você está se dedicando a ficar vendo teoria de conspiração que não leva para canto nenhum? Desde que o mundo é mundo tem conspiração e a gente está aqui vivendo. Depois está lá o ímpio crescendo e você ficou horas e horas nessa porcaria, por isso que não cresce. Sabe o que eu queria ter encontrado? Eu fiz aqui um exercício de, pensei aqui 3 minutos, fui escrevendo. O que me deixaria feliz de ter encontrado de pessoas que estavam assistindo uma coisa e foram assistir o meu vídeo? Eu ficaria feliz de ter encontrado vídeos do tipo como fazer uma faculdade à distância, como estudar inglês online, como fazer um supletivo, que tipo de ensino profissionalizante eu posso fazer, o que um professor faz, o que um engenheiro civil faz. Pessoas estão procurando crescer, procurando profissões, procurando se formar, procurando ensinos à distância para sair da sua cadeia. Eu pensaria assim, como construir uma granja? Eu pensei, o cara está lá no interior, está querendo abrir um negócio, está querendo construir uma granja, ele está aqui procurando como construir uma granja, fazer um artesanato, desenvolver agricultura, fazer piscicultura. Olha, como restaurar meu casamento? Seria um tema que eu veria e dizer, rapaz, essa pessoa aqui está procurando restaurar o casamento, está em busca de se desenvolver, de perdoar o marido, de trabalhar o amor, mas não tem anticristo. Os casamentos de vocês estão lindos, estão maravilhosos. O anticristo vai resolver o casamento de vocês. Como funciona uma Câmara de Vereadores? Como ser candidato? Eu estaria feliz de ver pessoas sendo candidato, pessoas que têm cabeça boa, procurando ser candidato. Como cobrar um deputado e um vereador para transformar minha cidade? Como estudar filosofia, literatura, fazer poemas, fazer um cordel? Quais autores brasileiros mais lidos? Eu estaria feliz de ver que meu público está procurando autores para ler, resumo de livros, audiobooks, como editar um vídeo, como fazer aplicativo para celular, quais as melhores linguagens de programações que eu deveria aprender em casa. A pessoa poderia estar aprendendo a programar, fazer serviços à distância.
como vender pelo Mercado Livre, como investir com sabedoria seu dinheiro, como ter uma vida que gasta menos, como controlar a raiva, como aumentar a paciência, como fazer amigos, como fazer melhores apresentações, como ser o melhor vendedor. E aqui foi só 2 minutos de coisa legal que faria a tua mentalidade mudar. Mas o que você tem assistido? A fofoca da pastora que se separou? Rapaz, isso não muda a vida de ninguém. E o crente fica 20 anos assistindo esse negócio. Você tem uma porta de oportunidade na mão para aprender uma sabedoria e não vai atrás. Isso desanima às vezes, sabe? Estude coisas que mude a sua vida concretamente, que mude a realidade da sua existência, que mude hoje aquilo que você faz, da maneira que você faz, da maneira como você entrega, que mude os valores que você tem. E quando você fizer isso e se aprofundar nisso, as oportunidades e portas abertas de Deus vão chegar para você. A segunda dica que eu tenho para você é uma dica muito simples. Diz assim: plante onde der. Plante em cada cidade, busque o crescimento, busque a terra boa, siga adiante. A gente viu no verso 6, eu já li esse verso de novo, e eu vou ler mais uma vez, que diz assim, e ficou admirado com a incredulidade deles. Então Jesus passou a percorrer os povoados, ensinando. Jesus não ficou preso a uma realidade que lhe diminuía, não lhe honrava. Saiu fazendo a obra que Deus lhe deu. Foi de cidade em cidade, pregando onde houvesse terra boa, abrindo portas, convertendo almas, trazendo o reino. Eu gosto de uma passagem que está em João 5:17, que mostra uma característica de Deus, que é a seguinte: e Jesus lhes respondeu: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Uma das fortes características de Deus é que Ele é um Deus criador, trabalhador, que age e que faz. E Jesus Cristo mostrou nas suas ações que Ele era uma pessoa que ia atrás daquela missão que Deus tinha dado para Ele. Ele ia nas cidades, Ele pregava, Ele ia no meio das multidões, Ele curava, Ele fazia tudo. Tinha hora que a Bíblia mesmo mostra que Ele ficava até sem comer, de tanto que Ele ia atrás, de tanto que Ele fazia a obra de Deus. E aí uma coisa que eu aprendo e digo para você: a gente precisa se inspirar em Jesus e ser aquele que seja quase como um operário da fé e dos nossos projetos. O operário acorda todo dia, vai lá, dá duro e volta com esse sentimento de dever cumprido. Assim também, quando nós temos projetos de Deus e nos enchemos de capacitação e sabedoria, se a terra está fechada, se a porta está fechada, eu vou atrás do sim de Deus para a minha vida. E eu não vou cansar, eu vou acordar num dia, eu vou acordar no segundo dia, eu vou acordar no terceiro dia, eu vou bater os pés, o pó desse lugar, vou para outro, até que o sim de Deus e os frutos de Deus comecem a acontecer na minha vida e na minha história. Eu preciso ter fé para fazer isso, eu preciso vencer a incredulidade, mas se eu fizer isso com confiança, com fé, com vontade, se eu plantar as sementes que Deus me deu, se eu for atrás da terra boa, pode ser que uma terra não funcionou, a segunda não funcionou, a terceira não funcionou, mas a quarta multiplica a 30 por 1, a 60 por 1 e a 100 por 1. E isso é uma palavra que eu tenho para você. Saia para lutar, saia para vencer, saia para fazer a obra. E a prática diária, a prática de fazer, a prática de ir adiante, me traz novas sabedorias, porque há sabedorias que só vão vir na prática, quando eu fizer, quando eu estiver atuando, quando eu descobrir como as coisas funcionam, como eu falar a minha sabedoria e perceber como ela reage no mundo. Então também é um ato de construção de sabedoria agir, praticar, ir adiante. Sabe, às vezes, como aquela pessoa que te incita a ir à frente, te incita a se libertar, te convoca, te exorta para você viver o bom de Deus, eu tenho que ir nas suas juntas e medulas e revelar aquilo que Deus tem falado e fazer você ficar consciente daquilo que você tem feito errado. E por isso que às vezes eu sou meio duro, eu bato aí um pouquinho para ver se você se acorda e se desperta. Mas amigo, se você está feliz, está satisfeito com a sua vida, é isso que você espera, então esse vídeo não foi para você. Mas se você realmente tem um desejo de crescer e ser transformado e viver o bom de Deus e desenvolver os projetos de Deus, talvez você recebeu a chacoalhada hoje que precisava.
E se você recebeu, se você entendeu que foi para mim, essa verdade é aquilo que eu quero fazer, eu quero ir à luta, eu quero vencer, eu quero aprender, não jogue as oportunidades fora. Receba um desafio em nome de Jesus e saia e transforme esse mundo. E quando você chegar lá na frente, que você alcançar grandes coisas, lembre dessa palavra que eu dei. E diga, rapaz, eu mudei naquele dia. Eu fui atrás, eu batalhei, eu lutei e fui transformado. E amigo, quando você estiver lutando e precisar de um apoio, ore a Deus, peça a Deus inspiração, que Deus vai mandar a sabedoria do alto, que é pura, perfeita, agradável, cheia de misericórdia. E Ele vai mostrar para você os caminhos que você tem que andar e que você tem que percorrer. Não seja capacho de ninguém. Não fique no lugar que não dê frutos. Existe um sim de Deus para a sua vida. Acredite nisso, em nome de Jesus. Amém.